Eu aposto com você que em algum momento da sua vida você já fez aquela disputa, na brincadeira mesmo, com um colega, de quem consegue tocar os pés com as mãos sem flexionar o joelho, né? Isso nada mais é do que a nossa capacidade de flexibilidade articular, tá? E a flexibilidade articular, ela é caracterizada realmente pela amplitude de movimento que a gente consegue realizar em cada articulação. E é importante falar que a flexibilidade articular, ela não vai acontecer de maneira sistêmica em todo o nosso corpo, e sim individualmente em cada articulação. Por exemplo, eu posso ter uma amplitude de movimento muito grande na minha articulação do quadril e os meus movimentos de ombro, da articulação do ombro, não serem tão amplos. Dessa forma, ter uma amplitude um pouco menor, tá? Então, a flexibilidade articular ela não vai acontecer de maneira sistêmica, e sim vai depender individualmente de cada articulação, tá? Mas vão existir alguns fatores que vão estar relacionados com essa nossa capacidade de flexibilidade articular, como por exemplo, a formação óssea, tá? Dependendo do tipo de formação dos ossos que vão participar de determinada articulação, essa articulação ela vai ter um movimento um pouco mais amplo ou ela vai ter um movimento mais reduzido. Um exemplo disso é a nossa articulação do cotovelo, né? A formação óssea, né, dos ossos que participam dessa articulação, ela só vai permitir o movimento de extensão do cotovelo até certo ponto, certo? O próprio osso que participa da articulação limita o movimento a partir de determinada amplitude, tá joia? Então, a formação óssea é um desses fatores que vai alterar a nossa flexibilidade articular. Outros fatores que vão estar relacionados, né, que vão influenciar a flexibilidade articular tanto os ligamentos, tá, a capacidade de alongamento desses ligamentos, tá, a capacidade de extensibilidade desses ligamentos. Às vezes um ligamento mais encurtado, ele vai limitar um pouco mais a amplitude do movimento em determinada articulação. Também a capacidade de extensibilidade muscular. Assim como ligamentos, a gente pode ter uma musculatura que se encontra mais encurtada, tá? E aí também vai limitar a amplitude desse movimento que está sendo realizado. É importante a gente falar que tanto a extensibilidade dos nossos ligamentos como a extensibilidade muscular, eles são treináveis, tá? E existem alguns trabalhos que mostram pra gente que a extensibilidade dos ligamentos, ela responde mais rapidamente do que a extensibilidade muscular. Quando a gente começa a fazer um trabalho de desenvolver a flexibilidade em determinada articulação, aumentar a amplitude de movimento que a articulação realiza, os ligamentos tendem a responder melhor a esse treinamento, né, antes que os músculos comecem a se estender, tá joia? Você demora mais tempo para aumentar a capacidade de extensibilidade de um músculo do que de um ligamento propriamente dito, tá joia? E por último, mas não menos importante, a temperatura, tá? Já é provado que temperaturas mais elevadas, elas melhoram a capacidade de extensibilidade dos nossos ligamentos. Então, em temperaturas mais elevadas, a gente vai conseguir realizar movimentos mais amplos com as nossas articulações. Tanto a temperatura ambiente como a temperatura corporal, ela vai influenciar na nossa flexibilidade articular. É por isso que antes de iniciar uma atividade física, a gente já tem o costume de realizar uma atividade de aquecimento, certo? Que vai preparar a musculatura, aumenta a temperatura, né? Além de irrigar a musculatura, né? Enviar mais fluxo sanguíneo para essa musculatura que vai ser trabalhada durante o exercício principal, né? Eleva a temperatura corporal e, consequentemente, você consegue realizar movimentos mais amplos e isso te protege de algumas lesões de distensão muscular, por exemplo, ou então rompimento de ligamentos, né? Isso vai ajudar nesse sentido também. E agora, então, pensando nas formas que a gente tem para desenvolver essa capacidade de flexibilidade articular, a gente tem duas maneiras de fazer isso, tá? A gente tem a flexibilidade estática
né? Trabalho de flexibilidade estática, ou que também é conhecido como alongamento passivo, que é quando você tem a ajuda de um companheiro de treino ou de um profissional que vai aplicar uma força ali naquela articulação que você está trabalhando para estimular o aumento da amplitude de movimento que acontece nessa articulação. E também temos a flexibilidade dinâmica, que também pode ser chamado de alongamento ativo. A gente encontra isso dependendo da literatura, essa nomenclatura também, tá? E aí, a flexibilidade dinâmica, o trabalho de flexibilidade dinâmica é quando você, sozinho, tá? Utilizando apenas as contrações das musculaturas do seu corpo, força uma maior amplitude do movimento em determinada articulação. Um exemplo claro desses dois tipos de trabalho que a gente tem é, por exemplo, se eu tentar tocar as minhas duas mãos na parte posterior do meu corpo, lá nas minhas costas, tá? Essa, eu forçando aqui ao máximo, seria a maior amplitude que eu conseguiria, tá joia? Aqui eu estou fazendo um trabalho de flexibilidade dinâmica, beleza? Apenas a contração dos meus músculos estão forçando essa amplitude de movimento, tá? Se eu tivesse um parceiro, um profissional que pegasse os meus braços e forçasse esse movimento, né, até que uma mão tocasse a outra, possivelmente eu iria conseguir essa amplitude maior, tá, de movimento. E aí então a gente estaria fazendo um trabalho de flexibilidade estática, tá joia? É importante lembrar aqui também que trabalhos de flexibilidade articular, a gente treinar flexibilidade articular, não é apenas aqueles 5 minutinhos antes do treino que a gente faz esse trabalho de alongamento, tá? Para iniciar uma atividade. A gente precisaria de um treino segmentado e estruturado especificamente para esse objetivo, tá joia? Então seria um treino mais longo, embora nesse alongamento inicial que a gente faça antes de começar a atividade, a gente já consiga ver alguns resultados. Trabalhos específicos de flexibilidade articular demandam um volume, um controle de volume e intensidade um pouco mais rigorosos, tá joia? E antes da gente fechar, é interessante vocês terem em mente que não só esse encurtamento, né, essa pouca amplitude do movimento em uma articulação pode causar problemas. Esse movimento exagerado em uma articulação, também conhecido como frouxidão ligamentar, podem favorecer para que ocorra casos de entorses na articulação, para luxações. Então, existe um meio termo, né, entre uma pouca amplitude no movimento, permitida pela articulação, como uma amplitude exagerada também, tá joia? A gente tem que estar atento a esses dois lados da história. Tranquilo? Ficamos por aqui. Abraço!